Katsumi Orochi. Ele com certeza é um dos, se não o personagem mais desenvolvido em Baki. Não é só em questão de força. A maior evolução que ele teve foi a mental. O que ele era no começo da saga do Piccolo, antes da saga do Piccolo também, e o que ele se tornou depois que acabou a luta entre esses dois, é algo surreal, cara. Mas antes de eu contar dessa evolução incrível dele, eu vou fazer um pequeno resuminho de quem é Katsumi Orochi. Bom, a história do Katsumi do passado não tem nada a ver do homem que ele vai se tornar no futuro. Katsumi, quando tinha apenas 5 anos, ele trabalhava no circo, mas ele já era conhecido pelas suas habilidades físicas, principalmente a força. Se eu não me engano, tem até uma cena que o Katsumi acalma um leão agressivo que escapou da jaula. Mas enfim, nesse circo, o seu pai trabalhava como domador de leões. Porém, um incidente, o pai de Katsumi acabou sendo devorado pelos leões. Logo depois disso, o Doppo Orochi resolve adotar o Katsumi, criando ele como o incrível lutador que é hoje. Mas ser um incrível lutador não é apenas ser forte, principalmente quando a questão é ser um karateka. Katsumi era muito arrogante, orgulhoso e totalmente imaturo. Ele era um grande prodígio do Shishinkai, mas sua mentalidade não havia evoluído junto com seu corpo. Mas isso muda totalmente quando uma grande pérola da história da humanidade é descoberta. Um homem primitivo que matava dinossauros havia sobrevivido à extinção. Assim que Piccolo é capturado, vários lutadores do Tokyo Dome vão dar aquelas boas-vindas, se é que você me entende. E o Katsumi é um deles. Mas depois de uma conversinha, terem acordado o Piccolo que estava dormindo dentro da árvore dele, eles vão decidir quem vai lutar com o Piccolo primeiro. Mas nisso, eles percebem uma presença não muito amigável. Yujiro Hama também ia dar essas boas-vindas ao Piccolo. Eles já viram que ia ser o primeiro a lutar com ele. Até porque é o Yujiro que manda. Não tem o que você possa fazer. Yujiro caminha pra conversar com o Piccolo, e nisso ele diz que todo mundo lá são um bando de perdedores, uns fracassados. Enfim, jeito Yujiro de ser. Logo em seguida, o Katsumi olha pro Yujiro e pergunta pra ele se tem coragem de dizer isso na cara dele. Mano, o Katsumi tá louco, velho. Isso já mostra o quão ele é infantil. Ele tá olhando literalmente pra criatura mais forte da Terra. Nem se juntassem todos que estavam ali naquela sala, multiplicando por 2, conseguiriam derrotar ele, e ele manda uma dessa. Isso só prova a imaturidade dele. E o Yujiro, cara, trata o Katsumi como a criança que ele é. Ele olha pra ele e diz que não é à toa que nem eu, o Baki e o seu próprio pai quer lutar com você. E nisso ele toma um choque de realidade, porque no fundo ele sabe que isso é verdade. Aí ele tenta atacar o Yujiro pra defender sua honra, se é que ele tem algum. O Yujiro nem se mexe, ele só tira os cadarços do tênis do Katsumi. E a próxima fala dele, ele diz num tom que é como se fosse aquele irmão mais novo querendo fazer coisas do irmão mais velho, mas o irmão mais velho fala assim: vai lá brincar no cantinho, vai, e joga o cadarço na cara do Katsumi. Com essa parte, já dá pra ter uma mínima noção de como o Katsumi não tem a menor noção do perigo. A menor noção de nada, na verdade. Primeiro, ele bateu boca com o Yujiro. Segundo, ele tentou atacar o Yujiro. E terceiro, ele ainda fica bravo. Foi tanta imprudência em uma cena só, que acho que o Vegeta ia ficar maluco se visse isso aqui. E agora, pra avançar com a evolução do Katsumi, a gente vai ter que dar um pequeno salto na história, que vai ser logo depois da luta do Hetsu contra o Piccolo, que é quando o Katsumi fica sabendo que o Hetsu perdeu. Assim que Hetsu se recupera dos danos causados pelo Piccolo, ele vai encontrar o Katsumi e diz que ele ouviu um rumor que a Shishinkai tinha organizado uma caça ao Piccolo a fim de se vingar de Hetsu. Porque sim, galera, ele organizou essa caça, mas na verdade não foi na intenção de vingar o Hetsu, foi porque ele queria lutar com o Piccolo. Ele queria testar o seu karatê, dizendo que era um desafio final. E ele só usou aquilo como uma desculpa, assim dizendo. E vale ressaltar também que quando ligaram pro Doppo pra falar que o Hetsu tinha perdido, e o mesmo vai dizer pro Katsumi o que aconteceu, o Katsumi age com muito desrespeito. Não só com o Doppo, mas com o karatê em si. Ele diz pro Doppo que ia comer o Piccolo, literalmente. E o Doppo, fazendo o seu trabalho, diz a real pra ele, que o Katsumi não ia nem tocar no Piccolo, e que existe uma regra: você só luta com o oponente se você tem chance de vencer. E relembra ele que não pode comer carne humana, que eles não comem nem carne animal, de peixe, muito menos o Piccolo. Mas mesmo assim, Katsumi ignora totalmente o que seu pai fala e diz que vai querer sim comer o Piccolo, que não se importa com as regras ou as leis do dojo. Mas agora, voltando pra conversa do Hetsu e do Katsumi, uma coisa inesperada acontece. Hetsu oferece para ele assumir e representar os 4001 anos da arte marcial chinesa. Ele queria ajudar de alguma forma. Porém, a resposta foi bem inesperada. Mesmo sendo uma oferta que qualquer pessoa acreditaria que o Katsumi aceitaria sem pestanejar, ele agradece a gentileza do Hetsu, mas recusa. Ele quer mostrar o poder total dos 501 anos do karatê, e que ele daria o sangue e a vida por essa arte marcial, e que ele também queria lutar com o Piccolo apenas com essa arte, só o karatê e mais nada. Então Hetsu se propõe a ajudá-lo. Ele vai mostrar tudo o que ele sabe e diz que os 501 anos do karatê será o único que mudará o curso todo da história. E assim eles começam o treinamento. E seu pai percebe que Katsumi teve uma mudança.
Assim, com o treinamento dos dois, eles começam a estudar uma certa onda de choque, que é o movimento de onda que acontece com a detonação de bombas, explosivos ou jatos, que mostra o momento exato quando supera a barreira do som. E eles usam como exemplo um chicote, que a velocidade está concentrada bem na ponta, e ela mesma vai romper a barreira do som. Hetsu entende o exemplo. Hetsu diz que ele apenas balançou no ar, sem acertar nada, e mesmo assim fez um som explosivo, que meio que diz que é a velocidade supersônica. Katsumi, totalmente concentrado, diz que aproximadamente 10 juntas no total, começando pelo dedão do pé, deve correr a toda velocidade para quebrar a barreira do som. Que essa velocidade é 5 segundos por milha, o que significa que a velocidade de cada junta tem que exceder 65 milhas por minuto, que claramente é impossível, porque nós não temos tantas juntas assim. Então, para resolver isso, Katsumi diz que vai usar os ossos das costas, a medula espinhal, que é composto de 31 ossos, que 17 pedaços estão relacionados aos movimentos, no caso a aceleração simultânea disso, que resulta em 27 pontos móveis, que romperá a barreira do som. Logo depois de testar isso, Katsumi pergunta se isso seria o suficiente, se isso causaria algum dano no grande homem pré-histórico que matava dinossauros. E aqui já dá pra perceber que o Katsumi tá bem diferente, porque eu não consigo imaginar ele perguntando se um golpe dele vai ser suficiente pra causar dano no inimigo, porque né, o Katsumi antes vocês já viram, ele tentou chutar o Yujiro, Mas enfim, Katsumi e Hetsu continuam estudando sobre as possibilidades dessa nova técnica que eles querem desenvolver e sobre como eles poderiam fazer isso para aprimorar cada vez mais essa técnica. E com isso, o grande Kaku Kaio, soberano das artes marciais, chega no Japão. E assim, Kaku começa a explicar um pouco sobre como funciona esse aperfeiçoamento. Ele diz que estão com pressa para coroar com uma palavra perfeita. Então ele questiona: será que existe uma técnica que pode ser chamada de perfeita nesse mundo? E ele afirma e pergunta se eles querem ver. Logo depois, Hetsu prepara um ovo colado em uma corda. E assim, Kaku pede para que eles observem com muita atenção. E diz que aquilo ali é a técnica perfeita. Ele fala para esquecer essas 27 articulações, que essa velocidade das juntas pode ser aumentada quantas vezes quiser. Ele diz que tudo que ele usou foi articulações da parte inferior do ombro, apenas algumas. E mesmo assim, ele atingiu a velocidade supersônica. Mas ele esclarece ainda mais. Ele fala que não importa como a estrutura atual possa ser, a estrutura que ele imagina na cabeça dele é muito diferente. A imaginação não tem fronteiras, não tem limites. E essas palavras fizeram com que o Katsumi percebesse algo incrível, que a imaginação poderia levá-lo à perfeição de sua técnica. Enquanto o Katsumi treinava, Toppo, Kaku Kaio e Hetsu Kaio estavam se alimentando. E nessa conversa, Kaku diz que o dom da natureza que Katsumi possui é formidável. E diz que a essa altura, o soco que ele ensinou, ele já deve ter dominado, ou até mesmo elevado para um nível mais alto. E isso é muito importante. Katsumi foi reconhecido e elogiado pelo grande soberano das artes marciais chinesas. Isso pode não parecer, mas com certeza o Toppo ficou orgulhoso. A cena corta pro Katsumi novamente, dizendo que agora ele sabe o jeito que ele deve se preparar, que ele precisa relaxar, ele precisa tratar o punho dele como se não estivesse nem aberto e nem fechado, como se fosse a primeira forma de uma mão, bem no começo da vida humana. E logo as imagens das novas articulações dele apareciam em sua mente. Ele tremia, mas tremia de empolgação. Ele lembrava do sentimento incomum, fluindo suavemente por toda a parte do seu corpo, e a imagem do ombro para baixo que o Kaku tinha falado vinha em sua mente. Com isso, ele disparava todo o vapor e o golpe chegava. Uma explosão enorme. Baki, que estava muito longe, conseguiu ouvir o som, e todos que estavam no prédio do Shishinkai escutaram aquele estrondo. Terada corre muito rápido, preocupado, e Katsumi, com um sorriso no rosto, diz que está tudo bem. E Terada já percebe que Katsumi havia aperfeiçoado e elevado a um nível muito alto a técnica que ele queria aprender. E isso com extrema disciplina e treino. Isso com toda certeza já é um Katsumi totalmente diferente com o que eu falei do começo do vídeo. E ele não para por aí, porque agora vem um grande finale em sua luta contra o Piccolo. A caminho de sua batalha, Katsumi se encontra com Tokugawa e sua mãe adotiva, Natsue Orochi. E ela falou que Toppo tinha dito pra ela que hoje ele ia ter uma grande batalha. Então ela havia chamado a pessoa mais importante na vida de Katsumi. Mas ele disse que não entende o que ela tá falando. E abraça ela com todo o amor e diz que ela é a pessoa mais importante pra vida dele. Sua primeira e única mãe. Logo depois, Tokugawa e Katsumi continuam andando e encontram com a pessoa que a mãe adotiva de Katsumi tinha chamado. Que no caso, é sua mãe biológica. E eles começam a conversar. Ela diz que o circo não vai muito bem ultimamente. E ela elogia o corpo de seu filho, mas novamente Katsumi parte e abraça sua mãe e diz que esse era o corpo que ela tinha dado pra ele. E ela começa a chorar desesperada e diz por que ele não odeia ela. E o Katsumi fala que aquilo é um absurdo, afinal foi ela que tinha dado a vida a ele, a sua verdadeira mãe. E logo mais já corta pra ele se arrumando pra batalha, e ele pensando que essa é a parte boa de ter duas mães, ter duas pessoas mais amadas na vida dele, dois corações amando ele, e ele amando as duas com todo o seu coração. E ele diz que é muito sortudo por ter isso, duas mães, dois corações, cheio de amor por ele. Mais pra frente,
ele se depara com Baki, todo machucado. Katsumi tem um leve choque e Baki diz algo que com certeza prejudicou o Katsumi mentalmente. Ele diz que nunca esperaria que o Katsumi conseguiria ir primeiro que ele nessa batalha. Mas mesmo assim, Katsumi mantém sua postura e diz que achou bom que ele foi o primeiro. Isso é uma cena muito importante pro pós-luta de Katsumi contra o Pico. Prestem bem atenção no que o Baki diz. Andando mais um pouco, Katsumi encontra seu pai, e ele continuando sério, e diz que é melhor não fazer ele ter que ir lá e limpar sua bunda. Katsumi agradece e pisa na arena. E esse é um momento muito especial. Ele não conseguia nem descrever com palavras. Um grito de guerra de 55 mil homens pronto para atacar o Katsumi. E ele recebe esse choque, assim dizendo. Os membros da Shishinkai de Tóquio estavam reunidos naquele estádio. Eram até mais de 55 mil membros. Todos eles estavam mandando suas energias positivas pro seu mestre, Katsumi Orochi. Todos ao comando do líder Atsushi Suedo. Perfeita coordenação. Katsumi recebe toda aquela energia de todo o estádio torcendo por ele. Até mesmo o Hitsu e o Kakukayo estavam nessa. Então, todos ficam em silêncio e a luta começa. Katsumi começa com 5 golpes diretos dos pontos vitais. E logo depois acerta em cheio na virilha. Todos ficam impressionados com o novo poder de Katsumi Orochi. Tokugawa mesmo diz que não lembra dele ser tão forte assim. E Baki concorda. De alguma forma ele ficou mais forte. Porém, seu inimigo é Pico. Todos aqueles golpes que o Katsumi tinha aplicado foram ataques sônicos, mas não causaram nada em Pico. Katsumi leva um chute que todos ficam abismados, porque a distância que ele foi jogado é muito acima do senso comum, principalmente com os karatecas que ficam se chutando o tempo inteiro no treino. É quase uma rotina diária. Então assim Katsumi começa. Sua nova técnica perfeitamente aperfeiçoada. Suas juntas começam a aparecer. Mãos, pés, seu corpo inteiro. E a partir desse momento que Pico estava sorrindo, não levando o Katsumi a sério, ele fecha a cara e já vê Katsumi não apenas como um brinquedo, mas sim como uma presa. E galera, o Pico, ele sempre predava os animais que ele achava digno de ser comidos por ele. Isso pro Katsumi já era uma grande conquista. Pico arma uma pose de luta extremamente semelhante com a de Yujiro, que parecia significar que o tempo de brincar acabou, que essa pequena criatura masculina, sem mudar sua fisionomia ou tamanho, mostrou suas garras e presas gigantes. E todos ficam impressionados com o potencial de Katsumi que ele tinha adquirido em tão pouco tempo. Hitsu pergunta a Kakukayo do que ele acha dessa luta, e a resposta não é tão boa assim não. Kaku diz que se ele fosse o Katsumi, ele já iria parar o coração no próximo movimento de Pico. Mas com extrema calma e determinação, no momento que Pico iria atacá-lo, um soco que ultrapassava a velocidade do som chegava. A dor que Pico sentia fazia até lembrar da cauda de um T-Rex, seu oponente mais forte. E com isso, Katsumi deixava Pico de joelhos. Algo que Pico tinha jamais experimentado. Porém, o que todos não tinham visto é que exceder a velocidade do som era muito caro. A pressão que o corpo recebe ao atingir essa velocidade causa muitos danos ao usuário. Porém, Katsumi não ligava. Ele continuava atacando Pico com essas técnicas, mesmo que fosse limitado a um golpe. O mestre do karatê mais forte em 500 anos tinha apenas 21 anos de idade. Katsumi Orochi no topo. Ao aplicar todos esses golpes com extrema perfeição, ele recebe elogio de todos, até mesmo de Baki e Kakukayo. Baki mesmo parecia que não estava reconhecendo o Katsumi, parecia que era outra pessoa no lugar dele. Porém, como eu já havia dito, exceder a velocidade do som causa muitos danos ao corpo humano. Pico se levanta e prepara seu golpe final, o mesmo golpe que derrotou o Hitsukayo. Enquanto todos estavam preocupados, Katsumi se levanta e ainda diz que não tinha usado sua cartada final e que iria usar tudo de si agora nesse último golpe. Kakukayo e Baki ficam extremamente preocupados, porém Katsumi não se importa. Ele já havia dito antes, ele não se importa em dar seu sangue e sua vida pelo karatê. Então, com toda a sua potência, com toda a sua perfeição, com toda a sua velocidade, ele atinge Pico e o joga pra longe. Mas o dano que isso causou a ele é extremamente brutal. Seu braço ficou em carne viva. As pessoas conseguiam ver o seu osso. E o resultado era óbvio. Usando seu braço como se fosse um pedaço de madeira, era como se fosse um sonho. E isso era a realidade. Mas mesmo depois de tudo isso, ele havia derrotado Pico. Todos comemoravam. Todos ficaram extremamente felizes. Katsumi, com extrema humildade, dizia que não podia aceitar a vitória assim. E agradecia a todos. E significava muito pra ele. E ainda disse que não merecia tanto apoio. E que essa era a única forma de expressar a gratidão, de dizer obrigado do fundo de seu coração. Com extrema humildade. Bom, acho que todos vocês já viram o que Katsumi Orochi tinha se tornado em tão pouco tempo. Porém, logo depois, Katsumi percebeu que Pico apenas estava dormindo. E que ele não precisava atacar o Katsumi. Pois com aquele ferimento, uma hora ele iria morrer e apenas precisava seguir o rastro de sangue, para no fim se alimentar. Então Katsumi, ao invés de ficar bravo ou magoado, muito pelo contrário, ele fica extremamente grato, porque ele sempre sonhou lutar com o oponente mais forte que já pisou no planeta, dando o seu melhor para igualar a força. E ser aceito como oponente de Pico já era a maior recompensa para ele, que não era uma derrota. Ele já havia sido recompensado e queria retribuir muito favor para o Pico. Enquanto todos da arena falavam para ele fugir, correr pela sua vida, Katsumi parado, aceita sua derrota e oferece a sua vida para Pico, cumprindo com sua palavra que ele havia feito muito antes disso. Pico dispara e arranca seu braço. Katsumi, com um sorriso em seu rosto, pergunta se ele tem um bom gosto e diz que ele está cumprindo com sua promessa e que não liga se ele quiser comer o corpo dele inteiro, já que ele havia vencido, então ele poderia comer tudo de Katsumi. E assim ele cai no chão e a luta termina.
Tokugawa ainda tenta parar o Piccolo, porém Doppo interfere e ordena a ele que abaixem suas armas, pois o que o Tokugawa está fazendo é envergonhar o filho dele, depois de ele ter aceitado sua derrota com honra. Porém algo inédito acontece. Época, tempo, raças, cultura, intelecto, existe um gesto que os seres humanos usam que está além das diferenças. Eles juntam suas mãos com grande respeito. E foi isso mesmo que Piccolo fez. Não importa se ele é um animal primitivo, ele ainda é um homem, e Katsumi para Piccolo era algo que merecia muito respeito, digno de ser o oponente dele. Piccolo não entendia o que significava a palavra sacrifício, mas ele entendia a essência dessa palavra. E ele percebeu que em troca de seus enormes esforços, ele adquiriu uma arma poderosa, mesmo seus pés sendo tão frágeis e suas mãos sendo tão pequenas. Ele não entendia uma palavra, mas ele sentia tudo vindo do Katsumi. E pela primeira vez em sua vida, ele derrota um oponente e vai embora de estômago vazio, mas com uma sensação extrema de satisfação correndo pelo seu corpo. Katsumi havia ganhado o respeito do homem mais forte da pré-história. E todas as 55 mil pessoas se ajoelharam em total respeito. E ninguém disse para eles fazerem isso. Todos fizeram por conta própria. E aquela frase que o Baki tinha dito no começo, que nunca esperou que ele fosse o primeiro, ele do fundo do seu coração havia se arrependido de ter falado aquilo pro Katsumi, antes que ele pudesse perceber o homem que o Katsumi havia se tornado. O Doppo estava extremamente orgulhoso. Dois homens que haviam pisado num caminho de serem pai e filho não relacionados, que ao olhar para trás percebeu que provavelmente foi naquele momento que ele contou ao Katsumi que o Hetsu havia perdido a luta, ele começaria essa transformação de um verdadeiro homem, prodígio do Shishinkai. Bom, galera, eu confesso pra vocês que quando eu tava gravando, eu me emocionei um pouco, porque é muito lindo, cara, ver essa evolução dele, mano. Ele realmente se tornou um homem de verdade, que esqueceu daquela parte de arrogância e tudo mais. Eu quero muito, muito, muito ver isso animado, com trilha sonora e tudo mais. Com certeza eu vou chorar de novo, mas enfim. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa sua opinião aqui embaixo do que você achou, que eu vou estar lendo nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.